Boa noite, encarnados e desencarnados, aqueles que estão vindo hoje pela primeira vez, sejam bem-vindos. Que nós possamos aqui hoje cumprir o nosso compromisso de trazer um pouco dos ensinamentos de Jesus e o esclarecimento das suas passagens, das suas falas enquanto caminhou aqui pela terra. Como disse a nossa irmã Nilda, o tema da noite de hoje é conciliação. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial de justiça e te encerre na prisão. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 25. Bom, vamos só relembrar aqui um pouquinho o conceito, alguns conceitos aqui, a respeito dessa passagem, dessa fala de Jesus. Quando ele fala sobre conciliação, o entendimento aqui da conciliação seria é o mesmo entendimento que nós temos hoje, né, que traz para nós, que seria uma metodologia utilizada para que se possa resolver uma questão entre duas partes. E para isso sempre existe um conciliador. No caso aqui, eu considero Jesus sempre será o nosso conciliador. É sempre Ele que está nos trazendo e nos dando o caminho de como nós podemos nos conciliar com o nosso adversário. Então, esse processo, ele tem que ser, nos dias de hoje, na definição atual, seria uma conciliação, um processo rápido e breve. Mas dentro do estudo da doutrina espírita, nós sabemos que não é assim. Pelas leis, pelas reencarnações, a gente verifica que essa conciliação ela demora um pouco. Até quando a gente continua sofrendo, se nós sofremos muito, então quando a gente não aguenta mais, aí nós vamos buscar esse conciliador e lembrar de Jesus para nos mostrar o caminho para nos conciliarmos com o nosso adversário. O adversário, ele pode ser considerado um inimigo, alguém que está competindo com a gente alguma coisa, um opositor a uma ideia nossa. Então, se ele for um inimigo, se nós considerarmos ele como um inimigo, a situação é mais grave, né? E dentro dos estudos que nós temos, que nós fazemos, e os esclarecimentos que nós recebemos da doutrina, ela nos mostra o processo da obsessão. E, através do processo da obsessão, é que nós vamos encontrar aqueles desafetos de vidas passadas, de reencarnações anteriores, onde nós tivemos problemas e não conseguimos resolver nas vidas anteriores ou naquela vida que tivemos juntos. Então, há necessidade de que a gente procure fazer esse acerto o mais rápido possível para que isso não se prolongue por muitas outras encarnações. O juiz é aquele que julga. Historicamente, a figura do juiz, ela era o sacerdote na época de Jesus, ele era o juiz, ele podia condenar uma pessoa. Eu acabei de assistir essa semana um seriado na Netflix sobre a vida de Maria de Magdala. É muito interessante, foi muito, muito bonito, assim. Tem, claro, algumas coisas que não batem muito com o que a gente lê e estuda no Novo Testamento, mas a maioria das passagens de Jesus com seus discípulos, a gente vê muita coisa acontecendo e nesse sentido aqui. Então, a gente via, naquela época lá no Sinédrio, Caifás, que era um sumo sacerdote, ele que condenou Jesus à morte, né? Ele entregou na mão de Pilatos. Pilatos seria como
quando Caifás julgou Jesus, condenou Jesus, o oficial de justiça, então, naquela época, seria o Pilatos, que, com sua guarda, mandou prender Jesus. E depois, Pilatos, todos nós sabemos que ele não quis participar desse processo do sacrifício de Jesus. E ele daí colocou para que o povo resolvesse quem seria realmente sacrificado. E sabemos que daí o povo optou por Barrabás. Mas porque naquela época a corrupção também já existia, então os sacerdotes corromperam as pessoas, pagando para elas, para que elas condenassem Jesus, escolhessem Jesus para ser sacrificado. Então não mudou muita coisa no dia de hoje, né? Sempre, eu digo assim, parece que está enraizado ainda, né, no ser humano, essa questão de pagar para as coisas acontecerem de forma errada, né? Mas vamos voltar aqui a essa questão. Então, quando a gente, nessa fala de Emmanuel, ele diz assim: muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação desta passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. Então, nós vimos que quando são pessoas que já cumpriram, já estão num nível espiritual já mais elevado, não quer dizer que elas ainda não estejam livres de sofrerem com a dureza dos adversários que elas tiveram. Mas nessa passagem aqui, a Emmanuel nos adverte que Jesus, ele quis trazer essa passagem para a nossa consciência individual. Então, quando ele diz assim, concilia-te, ele está dizendo, concilia-te contigo mesmo, faça a tua parte. Ou seja, se eu tenho um adversário, se eu tenho um inimigo, e eu já procurei, já pedi perdão, já fiz tudo o que eu podia para me reconciliar com ele, a minha parte agora eu tenho que fazer, que é ser bom, procurar trabalhar em benefício do próximo, exercer todos aqueles os ensinamentos de Jesus, no sentido de sempre estar preocupado em melhorar, em evoluir, em fazer a minha reforma íntima. Então ele diz assim: corrige quanto for possível relativamente aos erros do passado, movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante, insiste na bondade e na compreensão. Quantos a gente vê pessoas que passam por processos difíceis de psíquicos, de distúrbios psíquicos, vamos dizer assim, porque ainda estão muito presos e arraigados a reencarnações anteriores, a vidas anteriores. Então, ela mesmo se prende nos seus erros do passado e ela não consegue se perdoar. E o pior adversário que nós podemos ter somos nós mesmos. Todos nós temos o nosso lado sombra, o nosso lado luz. E, normalmente, a gente começa a tender a deixar o lado sombra tomar conta. Então, quando eu começo a demonstrar que eu estou entrando num processo de ansiedade, de depressão, uma angústia muito grande começa a tomar conta de mim, eu tenho que ficar alerta, porque alguma coisa eu estou começando a trazer na minha memória espiritual de erros que eu cometi no passado e que nem sempre precisa ser no passado, não. Às vezes nós cometemos enganos nessa vida mesmo e não conseguimos resolver, e aí começamos a criar aquele sentimento de culpa. Nos sentimos culpados, não conseguimos nos perdoar, não conseguimos olhar para nós com amor, com bondade, com misericórdia, e aí nós vamos nos deixando levar e vamos nos deixando abater, aí até que esse lado meu,
sombra, esse meu lado negativo, toma conta e me joga em cima de uma cama num processo depressivo. Me faz começar a pensar em ideias de sair dessa vida, porque essa vida não serve mais. Eu não consigo enxergar uma solução para a minha situação. Então, isso é um processo muito complicado e nós temos que ter essa preocupação de estar sempre alerta para buscar os recursos e o auxílio que nós precisamos para nos ajudar. Então, por isso que aqui Jesus faz esse alerta para nós: concilia-te, ou seja, faz a conciliação consigo mesmo. Procura descobrir aonde está, o que está machucando, o que está te fazendo, o que está te ferindo, e vai e procura se perdoar, procura ser amoroso, procura fazer o acolhimento com você. Quando Jesus também nos disse assim, ama teu próximo como a ti mesmo, era isso que ele estava nos ensinando. Porque Jesus amou a todos, porque ele sabia e tinha total conhecimento do amor verdadeiro. Nesse filme tem a passagem de Judas, né, quando Judas se arrepende da traição que ele cometeu com Jesus, e Jesus ali já preso e sendo chicoteado, e um dos sacerdotes fala para ele, um dos seus discípulos foi que te entregou, que traiu você. E mesmo ali, Jesus já sabia que Judas ia traí-lo, e mesmo ali já prisioneiro, Jesus ainda defende Judas. Ele diz que Judas precisava muito de ajuda, e Jesus procurou dar a ele todas as oportunidades que ele podia para que ele evitasse de fazer o que ele fez. Mas, de qualquer forma, tinha que se cumprir. Judas não conseguiu olhar para dentro dele. Ele sabia que tinha as dificuldades dele, ele reconhecia que tinha as dificuldades dele, mas ele não conseguia olhar para ele com amor. Ele não conseguia ver uma solução para a situação dele. E quando ele cometeu esse ato, que ele viu que não tinha mais volta, que foi o maior ato de traição que ele podia ter feito com aquele homem que o amou até o último momento, ele foi buscar o suicídio, sair da vida através do suicídio. E sabemos que mesmo depois que ele se suicida, já Jesus na cruz recebeu o anjo da caridade e pediu para que esse anjo fosse lá socorrer Judas. Então, nós temos que ter muito cuidado com esse adversário que existe dentro de nós. Tem um ditado indígena, alguma coisa assim, que diz que nós temos dois animais. Nós somos, temos dois animais dentro da gente. E aí perguntam, mas qual é o animal que eu vou, que vai vencer dentro de mim? E a resposta é aquele que você alimentar mais. Então, se eu tenho um animal ruim e eu alimentar o ruim, é ele que vai vencer. Mas se eu tenho o bom e eu alimento o bom, o ruim não vai conseguir superar o bom. Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais e observa se não agiste com piores características. Se é perverso, categoriza-o à conta de doente e dementado em vias de cura. Então, às vezes nós fazemos de tudo querendo fazer a conciliação, nos ajustarmos, mas encontramos aqueles que são difíceis também no nosso caminho. E aí nós pensamos, ele nos dá se ele for muito perverso, é claro que se existe a maldade, é porque a pessoa não conheceu a bondade ainda. E se ele deixa essa maldade sobressair, é porque ele realmente está doente. Então, ele precisa ser tratado. Faze o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos. Porque se for o inimigo tão implacável que te busca entregar ao juiz,
De qualquer modo, terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar. Um julgamento legítimo inclui todas as peças, e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Aqui a gente pode voltar também nessa parte do nosso próprio eu como adversário de mim mesmo, né? Às vezes a minha consciência é o meu juiz. Então é ela que me leva a ficar me julgando. Eu não sou uma pessoa boa, ou eu não consigo melhorar, eu não consigo evoluir, tudo para mim dá errado, eu estou sempre buscando as coisas negativas do meu lado. E aí eu começo a querer achar alguma justificativa para as coisas erradas que eu faço. E aí a minha consciência começa a me condenar e ela mesma começa a me julgar. Agora, se eu procuro me ajudar, se eu vou procurar os recursos que me oferecem para ser ajudado, eu vou conseguir me libertar, eu vou conseguir que a minha própria consciência, ela me liberte a minha consciência me liberte daquele julgamento que estou fazendo de mim mesma. Então, eu não posso, que se eu deixar tomar conta, eu vou ser... Normalmente, nós somos muito rigorosos com o outro, julgando o outro. Mas tem pessoas que são rigorosas consigo mesmas, né? Então, elas não conseguem enxergar esse caminho da melhora e da reforma íntima. Jesus, ele sempre deixava a pessoa livre para pedir ajuda, porque ele dizia assim, mesmo Maria de Madalena, quando lá estava doente, e num processo praticamente de obsessão, quando ele a conheceu, ele só curou a Maria Madalena quando ela pediu para Jesus que ele a curasse. Porque no início ele falava para ela, deixa eu te curar, ela não deixava. E ele não fazia, ele não tomava nenhuma atitude. Mas no momento que ela pediu que ele curasse, aí sim a cura se realizou. E é isso que nós temos que fazer, nós temos que abrir o nosso coração, nós temos que abrir a nossa mente para poder recebermos a ajuda que nós precisamos. Algumas doenças se estabelecem em nós devido a esse processo de culpa que nós carregamos, e quando reencarnamos, trazemos essas doenças mais graves, que seria a esquizofrenia, a demência, o próprio mal de Alzheimer. Então, alguns livros já trazem para nós essas informações de que uma disfunção alimentar, uma disfunção sexual, tudo isso está relacionado às vidas anteriores que nós tivemos e que nós não soubemos trabalhar abusamos, vamos dizer assim, do que da liberdade que nós tivemos, que nós temos, sempre teremos, e que nós tínhamos naquela vida, não soubemos nos conduzir de acordo. E aí reencarnamos no processo da culpa. E isso, para nós, se torna uma prisão. Quando eu entro num processo de depressão e não consigo sair dele, eu estou presa naquilo ali, porque eu fico com a minha mente rodando em volta do mesmo pensamento, é o monoideísmo que eu crio em torno daquele pensamento que me magoa, que me machuca, me deixa mal, né? Então, quando a gente recebe na família, né, ou quando alguém tomba nessas malhas desses desequilíbrios mentais e espirituais, gerando um sofrimento para si próprio e para os outros da família, isso não é uma ocorrência casual, né? É causal essa ocorrência, porque aquele grupo familiar está reunido ali justamente para se reconciliarem, para se acertarem. Então, esses espíritos, nesse grupo, eles se encontram, né, porque eles participaram das mesmas aqueles infames refregas ora em recomposição.
As divinas leis são inexoráveis, porquanto funcionam com estável critério de justiça e sem qualquer privilégio, para quem quer que seja. A cada ação corresponde uma reação de idêntico efeito. O grupo familiar é o santuário de renovação coletiva, onde todos os membros se encontram para crescer juntos, reconciliar-se, aprender a servir e ampliar a capacidade de amar. Então, no grupo, quando a gente percebe que existe alguém que não está bem em nossa família, nós temos a obrigação de procurar estar junto, procurar orientar para que ele possa perceber que ele tem o apoio que ele necessita para melhorar. Mas ele precisa se ajudar. A pessoa precisa querer se ajudar. Se ela não quiser, não adianta. Nós podemos fazer o que for, que nós não vamos conseguir. No tema A Obra Céu e Inferno, existe o Código Penal da Vida Futura. No artigo 27, diz assim: o único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta é desfazer-se o mais possível dos seus defeitos na vida presente, reparando aqui mesmo o mal praticado, para não ter de repará-lo mais tarde e de maneira mais terrível. Quanto mais demorarmos em combater os nossos defeitos, tanto mais rigorosas e penosas serão as consequências e a reparação que tivermos que fazer. Então, seria dentro dessa recomendação da conciliação, né, que ele diz para nós: faze o bem que puderes enquanto palmilhas o mesmo caminho, porque se o inimigo for implacável que te busca entregar ao juiz, de qualquer modo terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar. Então, se eu conseguir reparar o mal que eu fiz, e não teria como eu ser julgada mais, nem pela minha própria consciência, nem por outro a quem eu tenha feito mal. E o Código 33, ele diz assim, que apesar das diversidades de gêneros e graus de sofrimento dos espíritos, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se em 3 princípios. O sofrimento é inerente à perfeição. Ou seja, quanto mais imperfeito eu sou, maior o meu sofrimento. Então, eu tenho que inverter isso aí. Eu tenho que diminuir as minhas imperfeições para também diminuir os meus sofrimentos. Toda imperfeição, assim como toda falta que dela resulta, traz consigo o próprio castigo em suas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a doença decorre dos excessos. Olha só, a doença decorre dos excessos, os excessos que nós cometemos por não ter o controle e o domínio daquilo que faz bem ou não para nós, para o nosso organismo enquanto encarnados. E o tédio, ele ocorre da ociosidade. Se nós não buscarmos trabalho, atividades para a nossa melhoria, pode ser tanto profissional, mas principalmente o trabalho também na caridade, e nos deixarmos ficar em ociosidade, o tédio vai acontecer, e depois do tédio vem a depressão e outras doenças, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Então, não precisa ter uma condenação especial. A doença e o tédio já vão ser as penas que ele vai ter que passar. Como todo homem pode libertar-se das imperfeições, desde que o queira, pode igualmente anular os males consequentes e assegurará a sua felicidade futura. A cada um, segundo as obras, no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina. Então, esse é o ensinamento de hoje, que nos trouxe Emmanuel na sua passagem no livro Pão Nosso, que ele encerra aqui dizendo: trabalha, pois quanto seja possível, no capítulo da sua harmonização, mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante.
Tá? Então, aqui, que nós possamos levar para casa esses ensinamentos e buscar enxergar, principalmente o adversário que existe dentro de nós, que nós lutamos muito com eles, né? E procurar rebater tudo aquilo de mal que esse adversário traz dos nossos passados, procurando transformar em coisas boas, através do trabalho, da prática da caridade, do trabalho ajudando o próximo no que ele precisar, e principalmente dentro dos nossos lares, com aqueles nossos familiares que são difíceis, que são colocados no nosso caminho, ou nós somos colocados no caminho dele, para que nós possamos aprender e nos reconciliarmos conforme o ensinamento de Emmanuel. Muito obrigada e Jesus abençoe a todos.